Em São Francisville, Louisiana, existe uma pousada com guia de turismo muito esquisito que afirma que ali é a casa mais mal-assombrada dos Estados Unidos. Não se sabe ao certo o número de fantasmas que existe por lá, mas seria algo em torno de 12 a 15 espíritos. A Casa da Plantação Myrtles foi construída em 1796 pelo general David Bradford e diz a lenda que ela foi construída em cima de um cemitério. A casa foi dada de presente à sua filha Sarah e seu marido Clark, e o próprio general foi o primeiro a ver fantasmas na casa da fazenda, e foi o fantasma de uma menina indígena, e essa menina até hoje é vista por lá. Essa pousada também, além de ter esses supostos 12 fantasmas perambulando pelos cômodos, também oferece aos hóspedes curiosos e apaixonados por mistério um Mystery Tour que acontece todas as sextas e sábados à noite e custa $10, então se você estiver de viagem pela Louisiana, é um ponto legal acrescentar ao seu roteiro, mas é interessante fazer a reserva com bastante antecedência, tipo 6 meses, porque a procura é bem grande. Vários pesquisadores do sobrenatural afirmam que nessa casa ocorreram cerca de 10 assassinatos, embora apenas um tenha sido confirmado, e são vários fenômenos em relação a histórias que ocorreram nessa casa, como a história da Chloe. Então, a Chloe era uma escrava e amante do juiz Clark, mas um dia o juiz acabou cansando dela e ela, com medo do seu suposto destino, começou a ouvir atrás das portas para saber o que ia acontecer com ela. E o juiz uma vez pegou ela fazendo isso e, como castigo, cortou a sua orelha, então ela sempre vivia usando um turbante. Então a Chloe bolou um plano para salvar sua pele. Ela envenenou o bolo de aniversário da filha mais velha do casal com folhas de Olander, e ela seria enfermeira da família, e então depois ela teria a poção para trazer de volta a saúde àquelas pessoas que comeram o bolo. Dessa forma, todos seriam gratos a ela e não lhe causariam nenhum mal. Mas acabou que a Sarah e as suas 2 filhas acabaram morrendo por causa do veneno. O único que não morreu foi o juiz, que não tinha comido o bolo. Então, a Chloe, com medo do juiz e até mesmo dos outros escravos, acabou fugindo, mas foi encontrada e enforcaram ela numa árvore da propriedade e jogaram seu corpo no rio Mississippi. E desde então, o fantasma de uma mulher de turbante é comumente visto por essa região. De acordo com a tradição local, quando uma morte acontece, todos os espelhos devem ser cobertos por um pano preto, mas naquela ocasião ninguém se preocupou em fazer isso. Então, acredita-se que os espíritos daquela família encontram-se presos dentro dos espelhos daquela casa. E, coincidência ou não, os fatos mais frequentemente relatados são vultos que são vistos nos espelhos e marcas de mãos que aparecem sem que ninguém esteja encostando neles. Em 1927, um homem foi morto durante um assalto nessa casa e acredita-se que é ele que pede para que os hóspedes saiam. As crianças envenenadas também são frequentemente vistas rindo e brincando nas escadas, e também é bem comum que os hóspedes acordem à noite e encontrem uma delas ao pé da cama. Outros 2 fantasmas que são vistos com muita frequência seria o de uma sacerdotisa voodoo, que é vista cantando com voz de uma criança, e de uma bailarina que é vista dançando
sem que seus pés toquem o chão. Também existe um relato de um fantasma que é visto subindo a escada cambaleando e sempre para no 17º degrau. E esse seria o fantasma de William Winter, que foi o proprietário seguinte à morte daquela família. William Drew Winter foi um advogado que viveu na casa entre 1860 e 1871 e ele foi baleado por um desconhecido no pé da escada. Daí ele tentou subir para o 2º andar, mas não foi capaz. Quando ele chegou no 17º andar, ele acabou morrendo. Então, seus últimos passos podem ser ouvidos até os dias de hoje. A plantação Myrtles também é assombrada por uma menina que praticava voodoo e ela morreu num dos quartos da casa e o fantasma dela, claro, costuma lançar maldições a todos aqueles que ficam naquele quarto. Sons estranhos também ocorrem com frequência naquele local, como o piano da sala que é ouvido tocando sempre os mesmos acordes sem que ninguém esteja por perto. E os fantasmas dos escravos que viviam por lá, que às vezes aparecem perguntando se tem alguma tarefa para eles. Fora o fantasma das 2 meninas que frequentemente são vistos brincando na varanda. Uma dessas manifestações foi registrada pela câmera de um celular, mas essa foto foi misteriosamente apagada e poucas pessoas conseguiram ver. Bom, daqui a uns dias eu volto.